Pessoal, hoje eu quero bater um papo aqui com vocês em estrutura de dados sobre as filas. Justamente, o que são as filas? Elas são aquelas filas indianas? É, mais ou menos, elas são parecidas com aquelas filas indianas, só que aqui nós vamos utilizar como mecanismos para organizar os dados na memória. São estruturas, são mecanismos de fato que a gente vai implementar para poder armazenar e buscar os dados. E quando eu digo dados, pessoal, o que a gente pode pensar? Olha só, imagina que a gente tem essa estrutura aqui na memória. Perceba que eu botei alguns endereços aqui em hexadecimal, eu não botei um, dois, não. Botei alguns blocos, 4, 8, para você pensar que esses dados aí são conglomerados. Pode ser struct, uma struct pequena, mas é um struct, então são blocos de dados que a gente vai armazenar na memória. Para que a gente usa fila? Por exemplo, para poder controlar uma agenda, certo? Um buffer, onde o primeiro a entrar tem que ser o primeiro a sair, o primeiro a ser atendido. Como assim? Imagina que nós vamos botar os dados aí dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Ou seja, vai botando um depois do outro, um depois do outro, um depois do outro. E aí, eu tenho essa configuração da fila no início. Vamos executar aqui, depois a gente volta na formalização dela. Eu vou precisar de dois auxiliares aqui, tá? Então, esses dois ponteiros, o store position e o retrieve position. Então, a gente vai pegar esse azulzinho para poder armazenar e esse vermelhinho para poder ler, recuperar, buscar. Agora, eles são ponteiros, né? Eles vão nos indicar os endereços, eles não estão preocupados com o dado, eles estão preocupados com o endereço. Qual que é a próxima posição livre para eu poder armazenar um evento ou um dado, e qual que é uma unidade de informação, e qual que é a próxima posição onde tem dado para ser lido. Para isso, pessoal, a gente vai precisar da ajuda de duas funçõezinhas, o keystore e o keyretrieve. Tá, um é para armazenar e um é para recuperar, beleza? O que elas fazem? Confia que elas fazem isso, tá? Por enquanto a gente não vai precisar esmiuçar, só confia. Aí, outra coisa, o índice de recuperação, que é esse de leitura, que é esse vermelhinho, ele persegue o índice de armazenamento. Como assim? O de armazenamento vai descendo, vai mudando, o de recuperação também. Por quê? Vamos dar uma olhada, vamos armazenar o primeiro evento, vamos armazenar o evento A, ou o dado A. Olha o que aconteceu. Eu fiz uma chamada para keystore, botei o A como argumento dela, passei o A, e aí ela armazenou. Quando armazenou, o nosso ponteiro foi incrementado. Por quê? Porque ele indica a próxima posição livre. Enquanto o retrieve, ele continuou lá indicando a posição 0, porque ele indica a próxima posição que tem algo para ser lido. Eu vou fazer mais uma aqui, ó, e armazenei o B. Chamei agora a função de armazenar com o B. Olha o que aconteceu, o A continuou lá, o B agora foi armazenado também, e o ponteiro do armazenamento, da posição de armazenamento, agora está apontando para a próxima depois de B. E se eu quiser ler? Bom, se eu quiser ler, eu vou chamar a função que vai ler, vai recuperar esse evento, perfeito? E o que vai acontecer com o ponteiro de leitura? Ele vai se aproximando do ponteiro de escrita, por isso que eu falei que ele persegue, certo? Ele aponta agora para B, porque já mandou A mesmo para a hora que eu pedi, já retornou na função. E se eu quiser ler de novo? Pronto, aí eles se encontram e indica que a fila está vazia. E aí a gente pode continuar, a gente pode armazenar de novo, armazenar de novo, armazenar de novo. Perceba que ele vai continuando, ele não volta para os endereços iniciais não, ele só continua. O ponteiro de armazenamento. O ponteiro de posição, enquanto você não pedir para ler alguma coisa, o ponteiro de recuperação, do retrieve, ele não vai ser incrementado, ele continua no mesmo lugar. Agora sim, nós vamos ler. Ler, ler, ler. Aqui, de novo, eles se encontraram e a fila ficou vazia. Então, perceba que, deixa eu voltar aqui 3 iterações, olha. Iterações não, 3 chamadas. Quem entrou primeiro aqui? Primeiro o C, depois o D, depois o E. Olha a ordem que eles estão saindo. C, D, E. Por quê? Porque quando a gente está trabalhando... Por quê? Desculpa. O índice de recuperação é o que eu tinha dito. Ele persegue o índice de armazenamento. Ou seja, o que vai armazenando vai andar na frente do outro. Até que eles se encontrem e a fila fica vazia de novo. Aí sim, por que eu estava dizendo aquilo? Porque a fila, como mecanismo de dados, de manipulação de dados, é uma lista de informações que elas não são encadeadas, elas não são linkadas entre si, é uma lista linear.
E ele é acessado na forma primeiro a entrar, primeiro a sair. First in, first out. Por isso que é chamado de FIFO. É aquele FIFO que a gente conhece, inclusive lá dos sistemas operacionais, certo? Bastante utilizado para bufferização, controle de eventos, esse tipo de coisa. E já está escrito aí, ó, não é permitido acesso aleatório. Bom, se não é permitido acesso aleatório, é justamente porque o primeiro a entrar tem que ser o primeiro a sair. Por isso que os ponteiros, o de leitura, ele fica perseguindo o de escrita, sacou? Para ir tirando os dados que foram colocados primeiro na fila, beleza? Aí o que acontece? Ó, se você remover o item da fila, você o destrói. Como assim o destrói? Você não acessa ele de novo. Os seus ponteiros eles não voltam àquelas posições. A informação já acessada, perdeu, acabou. Se você não salvou em outro lugar, o seu ponteiro não vai voltar lá não, certo? E a fila pode ficar vazia mesmo com o programa rolando, que na verdade era rodando aqui, né? A gente viu quando a gente estava executando, ela ficou vazia 2 vezes, mas nem por isso o código parou de rodar, o programa, o processo, né, não parou de rodar. Estava acontecendo. Só que eu não fiz chamada na função de escrita, as de leitura já tinham encontrado, já tinham lido todo mundo, todos os eventos, os ponteiros já tinham se encontrado, a fila está vazia, mas o programa está rodando. E agora vocês entendem que as funções do nosso exemplo operam variáveis globais que indicam ponteiros. Quais ponteiros? O store position e o retrieve position. Um que indica a próxima posição livre, para eu poder armazenar evento, armazenar dado, armazenar struct, armazenar um cadastro. E o que indica a próxima posição a ser buscada, sacou? Por isso que eles vão andando assim. Entenderam? E por que são ponteiros? Bom, porque eu preciso dos endereços, eu não preciso dos dados quando eu estou falando de posição. E por que eu indico aqui que são variáveis globais? Porque eu vou precisar manipular esses ponteiros, manipular, ler, também fora dessas funções. Isso aqui fica um pouco mais claro quando a gente for para o código, é claro, mas já dá para ter uma ideia agora muito boa desse esquema de fila, certo? E aí eu repeti isso aqui, ó, por quê? Só para poder lembrar para vocês que, olha aqui, nós temos os nossos 2 ponteiros indicando o quê? Posições. Galera, vocês estão vendo aqui, ó, que o mecanismo fila opera na memória, né? Naturalmente, qualquer um deles. Mas a base de implementação da fila é uma matriz. Então, por exemplo, quando a gente usa aqui o spos e o rpos do store e do retrieve position, que eu coloquei aqui como um ponteiro, ele pode ser simplesmente o índice da matriz, aí depende de como você vai implementar lá. Beleza? Aqui eu estou deixando como ponteiro para ficar mais fácil de implementar na mente, né? No próximo vídeo, quando chegar o código, aí vocês vão ver utilizando com indexação de matrizes, beleza? Seguimos. Essa de escrita, essa de leitura, e a de leitura, ela vai andando atrás da de escrita, por quê? Se eu vou escrever alguma coisa aqui, naturalmente, a minha próxima livre para escrita já não é mais ela. Mas enquanto eu não li, esse ponteiro aqui fica indicando, apontando para a mesma posição. Beleza? Bom, e aí agora você entende muito bem, né, que o índice de recuperação persegue o índice de armazenamento. Bom, de filas, certo? De filas que a gente tem para discutir é isso. Agora a gente volta então aqui para poder codificar, ver isso aqui em linhas de código em linguagem C, para poder ficar melhor armazenado na nossa memória. Beleza? Valeu por assistir e até a próxima videoaula.